Olá, irmãos e amigos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, canal Leia a Bíblia. Voltando aqui depois de um dia em que infelizmente eu não pude gravar ontem, questão de trabalho e uma pane que houve no meu computador. Mas estamos aqui, 16 de agosto, e hoje eu vou fazer 2 vídeos, talvez um pela manhã e um pela tarde, para ser a gravação do dia 74º e depois do dia 75º. Hoje é o dia 74, vamos ler Deuteronômio, capítulo 3 e capítulo 4. Depois pularemos para Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo do 8 ao 41, certo? E agradeço a todos vocês que estão acompanhando o canal. A meta aqui é não desistir, né? Ler a Bíblia no prazo de um ano. Tivemos esse contratempo ontem, na verdade foi anteontem, que meu computador deu um problema, mas eu consegui aqui resolver e para a honra e glória do Senhor, nós iremos continuar com as gravações, tudo bem? Logo estarei posicionando a webcam, acompanhe na sua Bíblia, lembrando que a leitura é alternada, Antigo e Novo Testamento, e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida, certo? Começaremos logo mais, aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, nós queremos aqui te agradecer, meu Pai, por este momento de leitura da Tua Palavra. A Ti, Deus, toda honra, toda glória e a Ti todo louvor. Que em nome de Jesus possamos ter uma leitura abençoada, vem repreender todo tipo de interrupção humana ou espiritual, e que possamos ter esses minutos alegres e contentes em aprender um pouco mais sobre os Teus sagrados escritos. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Abençoa grandemente o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, amigos e irmãos. Deuteronômio, capítulo 3, tem como subtítulo: Moisés fala acerca de Og, rei de Bazã. Versículo 1 fala: Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: Não temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que ninguém lhe ficou de restante. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, nenhuma cidade houve que lhe não tomássemos. 60 cidades, toda a borda da terra de Argob e o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros. E destruímos-las como fizemos a Seom, rei de Esbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós, por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra da mão daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam da além do Jordão, desde o rio Arnon até ao monte Hermon. Os sidônios a Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Todas as cidades da terra plana, e todo Gileade, e todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidades dos reinos de Og em Bazã. Porque só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado de um homem. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenham dado aos Rubenitas e Gaditas. E o resto de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela borda da terra de Argob, por todo o Bazã, se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a porção da terra de Argob até ao termo dos Gesuritas e Maacatitas, e a chamou pelo nome Bazã avó de Jair até este dia. E a Maquir dei Gileade. Mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até ao ribeiro de Arnon, o meio do ribeiro e o termo,
e até ao ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, como também a Campina e o Jordão com o termo, desde Quinerete até o mar da Campina e o mar Salgado, abaixo de Asdod e Pisga, para o oriente. E vos mandei mais, no mesmo tempo, dizendo: O Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados, vós, todos os homens valentes, adiante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres e vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado. Até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhe há de dar da além do Jordão. Então voltareis cada qual a sua herança que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué, no mesmo tempo, dizendo: Os teus olhos veem tudo que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Também eu pedi graça ao Senhor, no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza? Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: Basta, não me fales mais neste negócio. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda, pois, a Josué, e esforça-o, e conforta-o, porque ele passará diante deste povo, e o fará possuir a terra, que apenas verás. Assim ficamos neste vale, defronte de Bet-peor. Vamos agora para Deuteronômio, capítulo 4. Moisés exorta o povo à obediência, é o subtítulo. O versículo 1 diz: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós que vos chegastes ao Senhor, vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-o, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos? E que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. No dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, o Senhor me disse: Ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes. Porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele o seu concerto, que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra.
Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os fizesseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor, vosso Deus, em Horebe, falou convosco, do meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura, semelhança de imagem, figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alígera que voa pelos céus, figura de algum animal que ande de rastro sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. E não levantes os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o seu exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhes sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor se dignou contra mim, por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor, vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra, a qual passar o Jordão, e despossuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todos destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as gentes, às quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então, dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então, no fim dos dias, te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Porque, pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta. Ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo. Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor, vosso Deus, vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há senão ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo. Porquanto amava teus pais e escolhera a sua semente depois deles, e te tirou do Egito diante de si como a sua grande força, para lançar fora de ti gentes maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que bem te vá a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Então Moisés separou 3 cidades daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol,
para que ali se acolhesse o homicida que por erro matasse o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma destas cidades e vivesse. A Bezer no deserto, na terra plana, para os Rubenitas, e a Ramote em Gileade para os Gaditas, e a Golã em Bazã para os Manassitas. Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito. Naquém do Jordão, no vale defronte de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel feriram, havendo eles saído do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, dos dois reis dos amorreus, que estavam daquém do Jordão, da banda do nascimento do sol. Desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, até ao monte Sion, que é Hermon. E toda a campina daquém do Jordão, da banda do Oriente, até o mar da campina, abaixo de Asdod e Pisga. Deuteronômio 3 e 4, leitura concluída. Vamos agora para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, certo? Vamos ler do versículo 8 ao versículo 41, tudo bem? Versículo 8 ao versículo 41. Versículo 8 fala: E, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E, enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada,
vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas, quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: Varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Mas, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se há alguma outra coisa, demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Glória a Deus, aleluia. Somente aqui até o versículo 41, terminando o capítulo 19 de Atos. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, a Ti toda honra, toda glória, a Ti todo louvor. Queremos Te agradecer, meu Pai, por este momento em que possamos ler a Tua palavra. Muito obrigado, meu Pai, e que continuemos perseverando para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor nos dê de abençoado. Que possamos, meu Pai, sempre meditar na Tua palavra, crendo que Tu faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Agradeço o Teu amor, a Tua misericórdia, a todo o Teu cuidado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado pelos livramentos do trabalho, muito obrigado pelos livramentos na estrada, muito obrigado pelos livramentos do nosso lar. Ah, meu Pai, se possível for, nos livre de todo tipo de contenda, qualquer tipo de confusão, e que possamos somente louvar e glorificar o Teu santo e poderoso nome. Eu te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu estarei logo mais fazendo a leitura do dia 75º, tudo bem? Mas vamos aqui, como é de costume, como é de praxe, marcar aqui a leitura de hoje, Deuteronômio capítulo 3 e 4, Atos 19, 8, 41, certo? Era para ter sido feito ontem, dia 15, mas eu estou fazendo hoje, porque ontem não foi possível para gravar, tudo bem? Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um, tenham todos um excelente dia, e até mais tarde, se o Senhor permitir, para gravarmos o próximo dia de leitura, o 75º. Até mais.